ao vivo para mais uma live. Hoje nós vamos iniciar mais uma live. Já vou colocar aqui a colega Cristina. Hoje eu que quase atrasei. Boa tarde, Alessandro. Doutora Bárbara entrando. Deixa eu ver se Olá, Oi, Cris, tudo bem? tudo bem, Renata? Boa noite para Tudo, todos. boa noite. Doutor Silvio Saraiva, seja bem-vindo. Eu vi que a doutora entrou. Doutora Bárbara Deixa eu entrou colocar aí. ela. Sim, já entrou, já vou colocá-la aqui. Doutor Paulo Doutor Paulo. Basílio. Oi, meninas! Olá! Tudo bem, doutora? Tudo, boa noite. Tudo Boa bem, noite, doutora é um Bárbara? prazer. Tudo ótimo. Como vão vocês? Chamar de vocês, não vou chamar de senhora, não. Sim, Ai, ótimo, eu prefiro. então vamos, todos de você, né? Fica Né? mais Ótimo. informal, mais Às vezes gostoso. escapa um senhora, né? Porque Normal. É, falar é complicado, né? É o porque hábito. senhora aqui, eu tô mais pra senhora do que vocês duas, né? Mas... Não é por isso, é por causa do juiz, né? Do Não. juiz. É por causa do juiz. Eu já tomei uma apagação tão grande, não sei se vocês entendem o termo, né? Eu tomei um esporro de um juiz tão grande que eu chamei ele de você. Aff, Maria. Sou bem adestradinha a chamar juiz de senhor e senhora. Por quê? A, a parte, a testemunha pode, doutora, mas o advogado não pode. O advogado tem que A ser parte já senhor. fica nervosa, A né? parte pode, porque a parte às Não. vezes chama até de querido, meu amor, escapa, né? Mas. Ai, ai. Bom, E, bom, eu tô tão feliz por fazer essa live com a doutora Bárbara. Antes da doutora Maria, eu vou falar doutora porque, né, a gente tem vários colegas aqui, mas a doutora Maria Cristina sempre falou muito bem, já assisti algumas lives também da doutora Bárbara. De Salvador, adoro esse sotaque, eu queria estar aí com esse calor arretado, porque aqui é mais ou menos, né? Então, é um prazer essa oportunidade. Então, vou Eu que deixar. fico feliz demais pelo convite, viu? Amei. E só para te atualizar, a gente mudou o nome, tá? Aqui não é mais Salvador, aqui agora é Salvador, meu amor. Virou agora. Salvador, meu amor? A gente não chama mais de Salvador, não. Virou agora é Salvador, meu amor aqui. e o Ai, pior, amei! e o pior de tudo é quando a doutora Bárbara posta lá. Não sei se acredito que seja da casa dela, aquele mar, ou então quando ela tá tomando Não, é uma água de sacanagem. coco, E fala que tá no escritório, né? ela sai andar de bike, daí ela para na praia, toma uma água de coco, e nós aqui Entre quatro sem paredes, praia, com esse céu morrendo de cinza. inveja. Onde vocês estão? Interior de São Paulo. Eu estou em Sorocaba, E eu Tietê. Mas é pertinho, viu, doutora Bárbara? pertinho. 70 quilômetros aí. Então a doutora hoje vai falar para uma região de Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba. Eu não falava muito Só, Sorocaba. só tem gente boa aqui, viu? Né? Só os colegas que estão aqui prestigiando. Então, a doutora Maria Cristina pode fazer a introdução da nossa live de hoje? Bom, a doutora Bárbara, primeiro, eu queria agradecer muito por ela estar aqui com nós. Eu admiro muito ela. Conheci a doutora Bárbara num curso de compliance, agora somos amigas do trabalho notável também. E eu devo muito para a doutora Bárbara, porque foi ela que me introduziu nas lives. E foi verdade. E foi através de 2 convites dela que eu participei de 2 lives, as minhas 2 primeiras lives, né? A primeira, salvo engano, foi sobre auditoria trabalhista, a outra sobre... Doutora, às vezes a internet dela... Gravou um pouquinho, mas voltou. Tá. E a doutora Bárbara tem um perfil muito legal, Bárbara para Campos.
Bicho, a internet tá ruim. Eu Fui acho eu? que é doutor... Não, é da Ah, doutora Cristina. ah. Eita, É, vamos ver se acontece ela... essas travadinhas mesmo. É, e nesse horário tem bastante live, né? E aí fica sobrecarregado. Vamos ver se Queria ela vai... aproveitar para dar uma boa noite para os meus colegas notáveis que estão aqui. Doutor Paulo Basílio está aqui. Tem uma galera aqui dos notáveis. Doutor Paulo, não fale a uma live, viu? Gente boa, Oi, vou ter que Maria fazer... Cristina. Ah, a doutora saiu. Vou fazer o trabalho notável só para você, colega notável também. Já falei para Cristina isso. Ai, mas vale a pena, viu? Trabalho É, notável então, vale é a que pena. a gente vai embalando um curso no outro, não dá conta, né? Então tem Meu que marido terminar não aguenta uma. mais ver no meu cartão de crédito o curso. Meu, ma- meu marido tá. Ele me pergunta se tirar meu cartão de crédito, só que Curso. meu cartão tá no celular, que é aquele cartão virtual, ele não consegue tirar. Não, me enfiei numa pós aqui de LGPD, eu preciso terminar essa daqui, Gente, eu senão. tô fazendo um curso de LGPD. Que coisa chata LGPD. Mas a gente tem que entender, né? Porque veio na trabalhista com tudo, então É, não vai ter jeito, né? Aí a mas é doutora entrou muito de novo chato aqui. LGPD. Que coisa, meu Deus do céu. Eu prefiro pegar a lei e ler do que fazer o curso, sinceramente. É, a lei ela é autoexplicativa, né? Voltei aqui. Aqui, É voltou. que eu tenho duas internets e uma tá oscilando muito, agora eu mudei aqui, então acho que agora não vai ter Agora problema. vai. Espero, né? Bom, eu estava Então, falando pode continuar. da doutora Bárbara, né? Que eu comecei minhas lives a convite dela e ela tem um perfil bem bacana, Bárbara para Campos. Não se esqueçam que é para Campos tudo junto. Se é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, é para Campos tudo junto, porque ela repetiu tanto no curso que não tem jeito de esquecer. E doutora Bárbara, e a doutora tem uma coisa em comum, de novo, né? Porque tanto minha filha como a filha da doutora Renata chamam Bárbara. Tá vendo? Então Se assim, prepare, Perfeito. viu? Se prepare, porque toda Bárbara é Bárbara. É ai, Bárbara. É, é a minha é Bárbara. Bárbara. Então, assim, doutora Bárbara, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí na área trabalhista, que eu sei que é muito longa, tem um perfil aí de 360 graus, reclamante, reclamada, empresa, tem um curso. Fique à vontade aí, doutora, falar um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá, falar rapidinho, tá? Doutor Olegário, boa noite. Colega notável também, né? Eu acho que ele também é colega notável. Gente, Sim. eu fui criada em grandes escritórios desde o meu quarto semestre da faculdade de Direito. Eu entrei no quinto maior escritório do país. Então, eu sou cria aí nesses grandes escritórios, né? Depois eu fiz um pequeno tour em grandes escritórios. Cheguei a trabalhar no maior escritório da América Latina, na época. Enfim, sempre defendendo multinacionais. Todo tipo de multinacional. Multinacional com cultura japonesa, com cultura americana, com cultura suíça, e muda bastante, né? Essas culturas mudam bastante de uma multinacional para outra. Brasileira, essas empresas todas, essas construtoras todas envolvidas na Lava Jato, eu já tinha feito alguma coisa para elas. Nem seja na audiência eu tinha feito. E depois disso, eu decidi ganhar dinheiro. E aí passei a advogar para mim mesma. Abri meu escritório e fui advogar para reclamante. Aí contra as grandes empresas, contra as multinacionais. Porque eu nunca gostei de advogar contra pequeno empresário. Eu não queria ser responsável por quebrar ninguém, né? Por falir ninguém. Eu sei que a reclamação trabalhista pesa. E aí comecei a advogar contra grandes empresas e estou nessa aí hoje, até hoje, advogando contra grandes empresas. E é por isso que eu digo que eu tenho a visão 360 graus do campo de batalha trabalhista. Uhum. E doutora, fala um pouquinho do curso da doutora. Aí nesse ano, 2021, eu resolvi fazer, eu percebi, né? Porque eu percebo, até conversando até com a doutora Maria Cristina, tá, eu percebi, isso é algo assim que acho que todo mundo aqui sabe, que o empresário, o pequeno empresário, ele não erra por má fé. Em regra, ele não erra por má fé.
Em regra, ele erra por falta de conhecimento. E nós temos hoje aí uma população muito mal educada do ponto de vista do direito. É uma população que não conhece o direito, e não conhece coisas simples, bestas, sabe? Então, eu decidi ensinar esse pessoal qual é o meu objetivo. Se eu ensino um empresário, esse empresário tem 5 funcionários, eu melhoro a qualidade de vida de 6 pessoas. Entendeu? Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou ensinando o empresário, trazendo para a consciência, inclusive do empresário, a necessidade dele contratar consultoria jurídica. Porque muito para empresário, pequeno empresário, ele acredita que está tudo certo na empresa dele. Até que chega a reclamação. E aí, chega a reclamação, quebra ele. Quando a reclamação chega, ele quebra. E não precisava receber reclamação. A gente não tem essa visão, né, de prevenção. Então, é isso que eu faço hoje. Ensino o pequeno empresário, ou o braço direito, ou o gestor, a eliminar risco trabalhista. Porque eu entendo que eles não erram porque querem. Eles erram por desconhecimento. O contrário da grande empresa. A grande empresa erra calculado. Isso eu sei. Assume o risco. Assume o risco, é o erro calculado. Bom, para eu pagar aqui o álcool em gel para 300 funcionários custa quanto? Custa não sei quantos mil. Não vou pagar para ninguém, vou esperar me processar. Isso aí é uma outra história. Mas o pequeno não. E o pequeno não tem dinheiro para arcar com uma condenação alta, né? As condenações de trabalho são altas. O ticket médio de reclamação trabalhista está em 120 mil reais hoje. Né? E são as pequenas e médias empresas que é o maior volume na justiça, são elas, né? As grandes empresas, algumas da média empresa também, elas fazem até um fundo, né, de reserva. Provisão, né, já prevendo que ela vai ter esse tipo de reclamações trabalhistas, mas o pequeno, o médio empresário, ele não tem nem condições de fazer isso, né? E o tema... durante anos fazendo isso. Relatório que chamava Forecast, o nome do relatório. Que era um relatório de provisionamento. Anos eu ficava fazendo esse relatório. Eles optam mesmo, empurram o processo até... Descumpre a legislação, porque transgredir leis no Brasil é muito barato, a verdade é essa. Então, descumpre a legislação de forma consciente, posterga ao máximo o trânsito em julgado da ação, a execução, e enquanto isso o dinheiro dele já fez 3 vezes o valor da condenação. Entendeu? Exatamente. Queria só dar uma boa noite aqui. Eu anotei algumas. Doutora Karina, que entrou aí, que sempre está nos seguindo. Doutora Adriane, que é a juíza da 15ª aqui. O Fernandes Telefonia. Doutora Janaína, que é uma colega aqui de Tietê. O Daniel, meu genro, tá? Porque eu falei para ele, ou você entra lá para me assistir, ou então vai complicar. Ou não casa. Então, assim, uma boa noite para todo mundo. Eu anoto, porque eu não lembro. Então, assim, me perdoe se eu estou esquecendo mais alguém, mas a gente vai falando ainda do correr. E hoje, assim, nosso tema, né, eu acho que há de concordar aqui hoje, que horas extras é como se diz, uma das verbas que mais enseja, assim, o volume, digamos assim, em valores, né, numa reclamação trabalhista. Então, eu falei assim, vamos falar um pouco de horas extras, porque também é uma questão que ainda as empresas pecam muito em procedimentos. O departamento pessoal, ele não tem conhecimento até de jurisprudência, porque eu e a doutora Renata sempre foca que fazer consultoria, assessoria, hoje, né, não é mais só entrar com a CLT, mas tem que entrar com a jurisprudência. E assim, de fato, isso muitas vezes é desconhecido mesmo pelo departamento pessoal, pelo RH, e isso acaba fazendo um vulto, né? Um passivo trabalhista, assim, que às vezes depois, numa condenação, é complicado mesmo para a empresa quitar isso. A doutora Renata vai só falar um pouquinho nossa dinâmica aqui, daí a gente já entra no tema. Isso, então vamos lá. A gente resolveu dividir em 3 partes essa live para ficar bem dinâmica. Então, a primeira parte, a doutora Maria Cristina vai falar dos equívocos praticados pelas empresas. Então, com a experiência na magistratura, a doutora Maria Cristina vai trazer o ponto de vista dela do que mais aparecia em processo, né? O que mais se discutia em mesa de audiência, os equívocos ali encontrados
né, através desses processos. Doutora Bárbara, no segundo momento, vai abordar o passivo trabalhista e cálculos equivocados. E aí eu finalizo, então, trazendo algumas alternativas, algumas soluções para a gente poder fechar esse tema. Eu estou tentando fixar aqui, mas não consegui dessa vez. Então, o tema, sim, horas extras. O comentário, né? Eu também tentei fixar aqui, não consegui. Não consegui mas acho dessa que é vez. só a doutora Renata, acho que consegue. Só, então, acho que eu tenho que escrever aqui e apertar com o dedo, mas enfim. Vou tentar novamente. Vai aparecer, fixar comentário. Eu acho que é isso, né? Isso, você faz no... Achei que ele me ensinou, Renata, porque eu tô aprendendo. Foi, então. Aí, ó, aí era para fixar aqui. Não sei. Só apareceu o meu comentário. Fixar comentário. Agora apareceu. Pronto. Acho que vai. Acho que agora vai. Não. Foi? Não. Meu... Eu vou escrever aqui de novo, aí você responde. Isso. Vá, tenta aí agora. Não, mas seu comentário não apareceu pra mim. Não apareceu também. Bom, aqui, ó, Bárbara para Campos, horas extras. Eu vou começar aqui, enquanto doutora, pode ir falando. Começando e eu vou tentando aqui fixar. Eu apontei aqui 10 questões, mas é lógico que se eu comer bola em alguma coisa, vocês fiquem à vontade aí para palpitar. Só que eu vou ter que ler aqui, tá? Porque não dá para guardar tudo. Primeiro, não adotar controle de jornada para estabelecimentos com mais de 20 empregados. Por incrível que pareça, tem empresa que não adota ainda. Não tem conhecimento da obrigatoriedade de ter o controle de ponto. E daí o que acontece? Ônus da prova. A empresa acaba atraindo o ônus da prova. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Faz. Qual o seu entendimento sobre empresas com menos de 20 funcionários, que não são obrigadas a fazer o controle de jornada, mas por uma questão de compliance, é melhor fazer, não é melhor fazer? Eu entendo que porque você tendo um controle de jornada fidedigno, a empresa ela está muito mais amparada, porque de repente, se ela não tem o controle, tudo bem que daí horas extras, ela não tendo obrigatoriedade, ônus da prova, do reclamante, mas e de repente ele tem prova e a empresa vai ter contraprova? Então assim, entendeu? Então tudo envolve daí, se fala assim, não é obrigado, mas daí você tem a parte processual, porque às vezes a empresa não tem prova testemunhal, e daí você vai ficar prova testemunhal com prova testemunhal. O reclamante provou e você? E de repente a empresa não tem. Então, assim, no meu entender, eu acho assim que é bem viável, entendeu? Bem aconselhável ter, desde que é lógico, né? Eu vou entrar nas outras questões aí do controle fidedigno. Eu sou a favor, eu aconselho. Eu também. E oriento, inclusive, nesse sentido, a fazer. Exatamente. Eu também oriento a fazer. Eu tinha uma secretária só e eu tinha controle de jornada. Era a minha única funcionária, eu tinha. E eu ficava pensando, se essa mulher me processar, ela leva a recepcionista da sala do lado, que são amigas. E aí, e você? Recepcionista da sala do lado, e eu vou levar quem? Então, o exemplo do empregado doméstico, né? Você Exato. tem então, por quê? Né? Agora você vem assim, qual foi a finalidade do empregado doméstico? É a dificuldade na prova. Dificuldade na prova. Empregador. Exatamente. Nem todas gostam, mas tem que anotar, a minha nota, tá? 2, permitir a anotação dos horários de forma britânica, que ainda existe muito, né? E não, a contrário do senso, depois não permitir aquela anotação correta, né? Dos controles de jornada. Aquela coisa assim, anota aí o horário, você entra às 7, anota o contratual, né? Mas você fica um pouquinho até mais tarde. Isso aí é
um equívoco muito arriscado. Então, esse é um outro equívoco também, como eu falei, né? Anota desde que o controle seja um controle correto, anotação correta. Tem que partir daí, né? Essa questão de fazer um comentário, que é bate-papo, a gente vai bater papo. Lógico. Essa questão de controle britânico, outro dia eu fiz um post sobre isso e eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que não sabem o que é controle britânico, não só pelo termo britânico, e também a quantidade de pessoas que faz o controle britânico e não sabe que não é correto fazer controle britânico. Você vê como é o desconhecimento das pessoas. Então, né? Eu achava que o certo era colocar 8 a 18 mesmo, e não 7,59 a 8,03. Entendeu? Então, isso não está na lei, né? Isso é construção jurisprudencial, súmula. Então, por isso que às vezes foge do conhecimento do RH, né? Porque às vezes ele tem conhecimento da CLT só, né? Vamos lá, terceiro. Não respeitar o limite diário daquela tolerância, né? De 5 minutos de entrada, saída, tanto para fins de desconto como cômputo da jornada, né? Porque às vezes o empregado entra... Isso aí até a favor e até contra. O empregado entra 7h04, a empresa desconta. Ou então o empregado entra, por exemplo, jornada contratual de 7 horas, né? Entrada. Ele entra 7h04, desconto. Então ele entra 6h56, paga hora extra. Então, a maioria, muitas empresas não sabem que tem que até ajustar, né, no sistema, essa tolerância. E isso é uma questão muito desconhecida também pelas empresas. 4, não anotação do intervalo intra-jornada e nem constar a sua pré-assinalação. Isso aqui é uma das questões assim que ocorria muito com frequência. Não anota e nem faz a pré-assinalação. Essa questão da pré-assinalação é muito desconhecida, que a empresa pode fazer a pré-assinalação para não anotar o intervalo. É muito desconhecido ainda. E isso eu vivenciava muito, e agora que eu faço a parte empresarial, eu percebo isso também nas empresas, uma grande falta de conhecimento nessa questão. Aí vai ter aquelas filas imensas no refeitório, né? Aí acaba que o empresário o funcionário não consegue tirar um intervalo todo, porque fica um tempão na fila. Exatamente, principalmente quando tem um volume assim, bem alto de funcionários, né? Quero dar uma boa noite para a doutora Érica, está entrando aqui. Doutora Érica, boa noite, prazer a senhora estar aqui com a gente, tá? 5, pagar adicional das extras em contrariedade à convenção coletiva de trabalho. Essa é uma outra questão que muitas empresas não sabem, que elas têm que seguir uma convenção coletiva de trabalho. E daí parte de todo aquele princípio, né, de enquadramento sindical, que é uma dificuldade para as empresas às vezes entenderem que existe, né? Hoje até assisti a sua live, viu, doutora Bárbara, de banco de horas, que você abordou bastante, né? Que toda empresa tem uma convenção coletiva para seguir. E às vezes tem aquelas convenções que o adicional é de 60%, aquelas outras assim, até tantas horas extras, o adicional é de 60%, passou disso é de 70%. E isso aí acaba também dando uma diferença gritante no cálculo das horas extras. 6, não refletir as horas extras em descanso semanal remunerado ou até mesmo em férias, 13º. Outra questão muito desconhecida por parte das empresas. E esses reflexos, né, eles são altos. Então, assim, isso aí acaba gerando um passivo mesmo. Na hora do cálculo das horas extras, não observar a globalidade salarial. Às vezes faz o cálculo tomando por base o salário base, né? Esquece de, por exemplo, que tem comissão ou tem algum adicional considerado de natureza salarial, então não consideram essas verbas salariais para fins de cálculo das horas extras. 8. Qualificar erroneamente o empregado como exercente de jornada externa e cargo de confiança.
Isso é um terror. Gera um Sim. passivo trabalhista, assim, enorme, porque qualifica errado. Tanto assim, eu sempre digo que jornada externa hoje precisa tomar muito cuidado, porque essa jornada externa da CLT, daquele tempo atrás, não é a de hoje. Né? Então, assim, o direito, né? O mundo evolui, o direito tem que evoluir junto, porque senão a empresa acaba errando nisso. 9, adoção de forma equivocada, tanto do acordo de compensação ou banco de horas. Que hoje a doutora Bárbara falou muito bem isso, que eu assisti, tá, doutora? Falei, eu vou assistir o banco de horas dela. E aí, me conte aí, me dá um feedback. Olhe, eu vou discordar de uma coisa que a doutora falou. Diga. Porque não dá para ser tudo certinho, né? Assim, o direito é bonito por causa disso. Na questão de banco de horas, por acordo individual, né? Que são 6 meses, né? Que a doutora fala, eu aconselho não adotar, eu já aconselho adotar. Porque, doutora, é uma dificuldade negociar hoje com o sindicato. Aqui não Entendeu? sabia? Aqui é tranquilo. Doutora Renata, acho que concorda comigo, não concorda? Concordo. Nem todos os sindicatos assim estão acessíveis. Aqui na nossa região, pelo menos, a gente tem, né, quando conhece o colega e está com dificuldade de negociar com o sindicato, já procura o colega para ver o que está acontecendo, qual é o canal de comunicação. Agora, com a controle da pandemia, está melhor, mas o ano passado a gente teve bastante dificuldade com algumas categorias. Então, nós sentimos um pouco de dificuldade, tá? Isso. A adoção errada do divisor. Esse divisor, né? É a adoção errada, porque nós temos como regra o divisor 220, né, para calcular horas extras, que corresponde à jornada mensal de 220 horas. Mas nós temos as exceções, né? 2 exemplos que eu trago é do divisor 180, para a jornada diária de 6 horas, e o divisor 200, que é para a jornada semanal de 40 horas. Que essa daqui tem súmula, né? Súmula 431. Eu acho que o 12 por 36 é de 210. É 210. Se eu não tô não, então. Será? Eu acho que... Acho que é 210. Será? Eu não sei, eu tenho a impressão que o TST falou que é 220, hein? Eu acho. Depois eu vou verificar, mas eu acho que eu li alguma coisa 210. É que eu tava vendo. E aí chega o RH e bota 220 lá para tudo, né? Exatamente. E isso acaba equivocado. Bom, aqui estão os meus 10, os principais 10 erros cometidos nas horas extras. Excelente, é isso mesmo, né? É o que aparece pra gente, é o que aparece depois em defesa, né? Em processo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta para vocês duas. São erros difíceis de serem corrigidos? Não. Não são. De jeito nenhum. Vão custar caro para o empresário corrigir? Não. De jeito nenhum. E são erros assim que não poderiam mais estar no dia a dia ali da empresa, né? Mas, como a doutora falou, por falta de conhecimento de uma questão ou outra, a questão da pré-assinalação do intervalo ajuda a empresa. Não precisa entrar na fila, comer correndo para entrar na fila e bater o cartão. Não precisa. Então, é uma questão simples, que não deveria ser mais dúvida, né? Mas são pontos, a doutora apontou muito bem essas 10 opções de equívocos que ainda acontecem e faz parte do dia a dia, e infelizmente. Essa última aí do divisor é clássica, né? Porque não é, realmente a gente tem categorias diferenciadas. Hoje nós conversamos sobre a categoria do professor, né? O quão difícil é lidar com a convenção coletiva aqui, pelo menos do estado de São Paulo, ela é rica de benefícios, de direitos, e a base de cálculo dela é complicada, né? Exatamente. E a doutora Bárbara agora vai entrar
falando do passivo aí, o que trouxe aí para nós, doutora? É tudo surpresa, tá? Nem nós sabemos o que a doutora Bárbara vai trazer aí. Eu decidi falar sobre o que eu mais pego, né? Porque o que eu pego muito é erro realmente de cálculo de RH, de contabilidade, enfim. Então, assim, como eu fiquei mais com a parte de cálculo, o que eu mais pego de erro nos contra-cheques? Primeira coisa, chega o reclamante, eu pego o contra-cheque. Quando eu vou ver o contra-cheque, a empresa, ao invés dela computar o adicional de periculosidade na base de cálculo para fazer o pagamento de horas extras, ela faz uma conta inversa. Eu vejo muita empresa fazendo isso. E grandes empresas fazendo isso, só que sai mais caro. Aí já não é uma opção de gestão. Aí já é um erro mesmo. Porque eles pegam, observe, eles pegam o adicional de periculosidade e fazem a diferença de horas extras sobre a diferença de adicional de periculosidade sobre as horas extras. Vê lá o montante de adicional de horas extras e coloca a diferença de adicional de periculosidade sobre as horas extras. Ao invés de integrar o adicional de periculosidade na base de cálculo e fazer a conta das horas extras. Sim. Eu fiz uma conta aqui de uma multinacional que tem 2.000 funcionários aqui no Brasil. Essa multinacional aí erra isso em todos os contra-cheques. E em cada contra-cheque aí dá um erro, cada mês de um funcionário dá um erro de 20, 30 reais. Que ela faz essa conta equivocada, ela paga a diferença de adicional de periculosidade sobre as horas extras. Entendeu? E, além disso, ela cria o passivo, porque eu entro com a reclamação trabalhista pedindo que eu falo, olha, a empresa nunca pagou horas extras integradas adicional de periculosidade. Tem juiz que dá. Tem juiz que manda computar uma coisa na outra. Porque as parcelas, elas se compensam quando elas são iguais. No contra-cheque vai estar lá, diferença adicional de periculosidade sobre a hora extra. Tá assim no contra-cheque. Deu para entender? Ah, entendi. No contra-cheque vem diferença de adicional de periculosidade sobre a hora extra. Não vem. E a hora extra tá lá vazia, sem o adicional de periculosidade na base de cálculo. A hora extra computada somente com o salário base. É nesse item que eu falei da globalidade salarial. Eu acho que também ocorre equívoco com relação ao adicional noturno. Ocorre. Né? Porque o adicional noturno, daí ele também vai fazer parte, né, da globalidade para as horas extras noturnas, né? Sim. Adicional noturno tem 2 erros muito comuns. Primeiro, nunca eles fazem a projeção para a hora prestada depois das 5 horas da manhã. Para as 5 horas da manhã, né? Exatamente. Nunca fazem a projeção, porque se o funcionário começa a trabalhar 10 e vai até 7 horas da manhã do dia seguinte, a hora noturna é devida até 7 e não até 5. Vai até 7 a hora noturna, a adicional noturna vai até 7. E até se ele começa a trabalhar meia-noite e vai até 7, ainda vai até 7, pelo entendimento aí da jurisprudência. E um outro erro muito comum é que a hora extra paga, o adicional noturno pago com habitualidade, ele integra a base de cálculo da hora extra também. Exatamente. E também ninguém paga isso. E sem contar da redução, né? Tem gente que nem sabe que existe a redução. A redução da hora noturna. Na hora verdade. noturna. Que devia acabar com essa redução da hora noturna, né? Porque é complicado. E fazer um cálculo. Eu tenho uma para chegar no 7 ponto, no 52 ponto. É isso mesmo. Aumentava o adicional noturno e tirava. Não era? E igualava a hora diurna. Eu não me lembro quem que é. Não lembro qual que é nosso professor da comunidade que fala que devia acabar essa redução, porque é um cálculo muito chato de fazer, entendeu? Deve ser Fabiano, não é não? Não é. Não sei se é. Agora se é Luciano Martinez, eu não me lembro agora. Mas é um cálculo. É um cálculo bem chato de fazer. Eu tô tentando até achar aqui o divisor 12 por 36, só porque eu fico. Eu acho. Deixa eu ver, eu acho que eu li. Eu também. Se a gente ganhar, a doutora Cristina vai pagar uma taça de vinho para nós duas. Opa. Olha aqui.
Olha, decisão recente do TST. Deixa eu ver de que data que ele é, essa decisão aqui. Espera um pouquinho só. É porque eu lembro que tinha mudado. 19/6/2020, tá? Só vou ler assim a ementa. O empregado que cumpre regime de 12/36 trabalha 4 dias em uma semana e 3 dias na outra, havendo compensação. Por conseguinte, somente é considerado extraordinário o trabalho que exceda 44 horas semanal. Por esse raciocínio, o divisor a ser utilizado para cálculo do valor da hora extra corresponde a 220. E agora a gente paga o vinho pra ela. Agora a gente paga o vinho. Agora a gente paga o vinho. Tô mais perto aqui. 210. Então, eu li 210, eu vou até Mas antes depois... era, tá? Mas eu acho assim que o TST, salvo engano, firmou a jurisprudência do 220 por esse Que é a jornada inglesa, né? A jornada É a jornada. inglesa. A jornada inglesa. A jornada inglesa. A jornada inglesa, ela não era acolhida pelo TST, ela passou a ser. Não, é a espanhola. A espanhola, doutora. Eu sempre confundo. A espanhola é 44 numa semana e 48 Pronto, a espanhola. a espanhola. 42. Exatamente. Eu lembro que a gente pagava para uma empresa que é multinacional, mas é brasileira. E ela adotava essa jornada espanhola para todos os funcionários. E ela perdia todas as ações. Todas. Porque o juiz entendia que não podia. Agora já está mais tranquila, a galera está aceitando. Tá, eu acho que o TST já firmou o entendimento da validade da jornada espanhola, mas demorou também para firmar esse entendimento. A inglesa também, eu já perdi ação com a inglesa também. É? A inglesa é que você distribui as 4 horas, né? Mas isso era no caso de não ter acordo de compensação escrito, né, doutora? Aquele do artigo 59. Não. O do artigo 59 é pedido de prorrogação, é de prorrogação só. Tá. E aí, doutora Renata, o que a doutora pode sugerir para nós, Tá. E a doutora finalizou, então? Doutora Bárbara finalizou? Erro muito comum também de cálculo é questão de divisor, né? Divisor, mas a doutora Maria Cristina antecipou tudo, que eu ia falar. Por isso que eu falo, nós não combinamos, né? Porque a dinâmica é essa, entendeu? É bom assim, que a gente bate papo. Bate papo. E divisor, inclusive, na jornada parcial, né? De 26 e de 30. Sim. Que aí a empresa acha, vou dividir por 220, vou achar o valor. Não é, né? Proporcional à jornada parcial. E é um cálculo, uma vez... assim... Tem o artigo que agora não me recordo, né? Que você acha o divisor. Eu já fiz muito cálculo de divisor para saber se estava correto. Esse daí... Mas o próprio artigo traz isso. Mas é até dúvida de contador. Exatamente. Gente, tem uma conta que é muito mais difícil. Eu decorei, que é para multiplicar por 5. Você multiplica por 5, dá certinho. Bate certinho. Então esquece aquela fórmula toda que a gente faz. Quantidade de horas trabalhadas por semana vezes 5. Então, qual é o divisor da jornada de 36 horas semanais? 180. É só multiplicar por 5. 20 horas, 40 horas semanais, 200. 44, 220. Aí vai multiplicar por 5, dá certo. Dá tudo certo. Eu acho que, salvo engano, só o bancário que não dá muito certo, né? Bancário teve uma súmula aí que alterou, né, a questão do divisor, que estava muito discutido, aquele 150. Tem uma súmula que ela teve uma alteração. Não vou me recordar o número da súmula agora. Só bancário, mas o resto tudo vai bater. Multiplica por 5. Porque o bancário tem aquela questão do sábado, dia útil, não trabalhado, previsto em convenção, ele tem essa particularidade, né? Por isso que tem essa diferença aí. E um erro também muito comum das empresas é o que a senhora falou, não integrar na base de cálculo das horas extras, adicional de periculosidade, os adicionais, né, que o funcionário recebe. Às vezes até a empresa, o que as empresas fazem, reconhece a natureza salarial de uma parcela que não tinha a obrigação de reconhecer a natureza salarial. Por exemplo, um anuênio. Aí ela vai e reconhece a natureza salarial do anuênio,
contrata a realidade, né? Ela faz recolhimento de FGTS em cima, ela integra a Noemi para tudo, menos para o cálculo de horas extras. Exatamente. Aí eu vou lá e peço. Algum tipo de gratificação também, né? Isso. Dependendo da natureza, porque tem muita discussão essa questão de natureza, com que tipo de gratificação, se é habitual, se não é habitual, que não é o caso de a gente entrar no mérito disso agora. Dá uma outra live. Dá, com certeza. O que a doutora... Pronto. Finalizou, doutora Bárbara? Finalizei. Porque a doutora Maria Cristina antecipou tudo que eu ia falar, gente. Sim, mas olha, conforme a gente foi conversando aqui, algumas soluções também a gente já aplicou. Né? O que eu anotei aqui? A gente observou, bem falado aqui, a questão de solução, né? Ou saídas, ou alternativas. Primeira coisa que a gente já falou, verificar a categoria. Vai na convenção. Gente, é incrível como tem empresas, a doutora agora falando para pequenas empresas, até médias empresas, de não ter na ponta da língua a convenção coletiva da categoria. Eu falo para os RHs, né? Convenção coletiva é aquela apostilinha que está ali do lado do seu computador. Na dúvida, se pode demitir depois das férias, se tem estabilidade, se pré-aposentadoria, qual é a alíquota das horas extras. Eu tenho uma categoria aqui que horas extras tem acho que 4 alíquotas diferentes. Eu vou de 60% a 150% a considerar feriado, domingo, se extrapolou tantas horas extras no mês. Então, convenção coletiva é livrinho de cabeceira de RH, precisa estar ali do lado, né? Convenção coletiva é o livrinho, eu vou anotar essa frase, vai virar post. A doutora Bárbara agora adora pegar essas frases aí, né? Poxa. É o livrinho de cabeceira do RH. Exato, porque assim, o RH está com aquela categoria. A gente aqui do escritório, os clientes podem pertencer a categorias diferenciadas, então a gente não sabe decor. Mas o RH que só está com aquela categoria, precisa ter pelo menos ali o dia a dia, aqueles benefícios mais corriqueiros ali na mente, né? E aí, verificado isso, a categoria, o que eu coloquei aqui também? Embora seja um risco, eu tenho que falar de alternativas e soluções, mas eu preciso falar desse risco. E já falei para a Maria Cristina que nós precisamos fazer uma live sobre teletrabalho. Por quê? Uma das soluções e alternativas, obviamente, é a marcação de ponto. Se você tem uma gestão boa de marcação de ponto, vai facilitar, vai te auxiliar depois ali no fechamento de folha. E, obviamente, computar as horas extras. Semana passada, eu acho que eu fiz um post sobre o ponto web, porque um cliente ligou e falou, eu preciso do sindicato? Precisa. Está no artigo 1º da portaria 372. Precisa do sindicato. E o ponto web, ele veio sim para facilitar. A tecnologia está para nos ajudar, né? Só que eu falo, cuidado com o teletrabalho. Porque se você coloca ponto web, que é para trazer um benefício, que é uma solução de gestão, é uma alternativa para você liquidar bem as suas horas extras, no teletrabalho, se você está colocando ponto web no tablet, no computador, no celular do empregado, então você está controlando o teletrabalho. E aí ele vai sair da exceção do artigo 62. Porque a grande questão é essa. Tá todo mundo aí se iludindo que teletrabalho, por ser só teletrabalho, não gera pagamento de horas extras. Esse é o problema. Exato. E na pandemia, quantas empresas que colocou empregado em teletrabalho e ficava lá 8 horas? Te mandei e-mail, você não respondeu, você já saiu para o almoço, onde você estava, estou te procurando, você não responde ao meu WhatsApp, mas então, está controlando jornada, né? Se o teletrabalho, ele tem essa liberdade aí de não controlar a jornada, quer passear com o cachorrinho e trabalhar mais à noite, e ele entrega a meta, ele entrega o projeto, então, assim, é muito tênue a linha aí
de controle de jornada, porque nós estamos com uma tecnologia de ponta, né? Pelo celular, hoje todo mundo tem WhatsApp, tem celular, você controla pro WhatsApp. Onde você tá? Você pode me entregar? Até as 5 horas? Depois das 5 você... Aí manda aquelas mensagens, depois das 5 você já tá tranquilo, você já fechou o seu horário de hoje, sua jornada de hoje. Então, muito cuidado com os textos de WhatsApp, né? Deixa eu fazer um comentário. Desculpa, doutora, mas é só para a gente não fugir do tema. Teve uma empresa que eu estava fazendo uma aula, né? Aí a gestora virou para mim e fez... Aí eu contei, né, gente? Aí quando chegou à conclusão de que teletrabalho, se a jornada for controlada, você vai ter que pagar as parcelas relativas da jornada. Ah, não, mas é porque na minha empresa a gente tem um grupo no Telegram. E nesse grupo no Telegram a gente controla os horários de todo mundo através de bolinhas. Eu não sabia nem que existia esse negócio de bolinha no Telegram. Eu fiquei sabendo de nesse bolinha. dia. Bolinha. Então, bolinha verde a pessoa tá lá, bolinha vermelha a pessoa não tá. Ah, você não sabia, não? Vou olhar lá no Telegram. Eu acho que tem, onde você entra lá para você ver os participantes, você sabe grupo? quem está no grupo. Quem? Você entra lá para ver os participantes, você vê quem está verdinho é porque a pessoa está logada, entendeu? Eu acho que elas faziam assim, ó. A partir do momento que você começar a trabalhar, você coloca... pode ser isso, né? Você coloca a bolinha verde. Quando você para de trabalhar, entendi. você coloca a bolinha vermelha. E eles colocam a bolinha. Eles controle, colocam essa bolinha. Né? Controle. Me conte aí. Isso é controle. Por isso que eu acho que, assim, precisa tirar esse inciso terceiro aí do artigo, porque vai dar muito passivo aí na Justiça do Trabalho. Porque fica uma coisa ilusória, né? Então você fala, tô em teletrabalho, não tem controle nenhum, nossa, tô sossegado, mas acha que esse fato só porque a lei fala que não tem controle, ela... De uma forma indireta, ela está controlando, mas ela acha que só pelo termo teletrabalho estaria excluído do capítulo aí das horas extras. Então E assim, e a gente viu bem, né, que em teletrabalho a gente trabalhou muito mais do que no presencial, né? Eu tô trabalhando muito mais. Se almoça em 10 minutos, já volta para frente do computador. Você toma um cafezinho, já volta para frente do computador. Se você não põe um limite mesmo na sua vida, até pessoal, a gente que é autônomo, você fica trabalhando, né? Então é complicado. Então, meu filho, já foi. Então, né? Doutora Bárbara, esse curso que a doutora faz, ele acho que tem bastante pessoal de RH, não tem? Tem mais empresário. Mais empresário? Então, e dá para perceber, e dá para perceber de todos esses equívocos que as principalmente empresas... de convenção coletiva. Foi por isso que na live de banco de horas eu pensei, gente, eu preciso abrir um parêntese aqui, porque já chegou aluno para mim, porque eu fico muito do lado deles no dia a dia. Então, a hora que eles quiserem, eles podem me chamar no privado e tal. E aí já chegou aluno para mim, aluno do ramo de construção com convenção coletiva do ramo de transporte. E eu ficava, gente, não tem nada a ver essa convenção coletiva, sabe? A maioria não tem consciência nenhuma da necessidade de seguir a convenção coletiva. Por isso que eu anotei sua frase. Tá aqui anotadinha. E pode ter certeza que amanhã a doutora Bárbara... Já vai estar no post, Vai estar no post. Vou fazer hoje ainda. Que orgulho. Então, vamos lá. Mas eu marco a pessoa, dou os créditos. Então tá bom. Outra alternativa que a gente já falou a doutora fez uma live hoje, né, de banco de horas. Essa eu vou assistir. Ficou gravada? Ficou. Agora eu tô deixando tudo gravado. Tá. A última eu perdi. Ela esgota bem. Tá bem interessante. Legal, porque... e tem muita dúvida, né? A respeito, é uma solução, é uma alternativa, mas ainda alguns fazem muita confusão com banco de horas, com acordo de compensação. Então, só que são ferramentas que a reforma nos trouxe para poder usar, mas precisa usar obedecendo os requisitos inerentes ao banco de horas, à compensação. Fugiu dos requisitos, né? Aí vai ficar vulnerável, vai criar um passivo. Então, o banco de horas veio para agregar. Agora que a gente, se individual, pode usar até 6 meses, né? Passado desse prazo sindicato,
Então, a gente estava falando da dificuldade. Alguns sindicatos, a gente tem uma abertura, eles logo já estão negociando. Você ter um instrumento normativo nas mãos é ótimo para as duas partes, para a empresa e para o empregado. Né? Com certeza. Mas alguns a gente realmente tem uma dificuldade de acesso, de retorno, de negociação até, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Às vezes com diminuição de ordem. Às vezes não tem nem base, não tem na cidade, né? Isso. Não tem uma subsede, é bem mais complicado. Eu, pelo menos, vejo um pouco essa dificuldade. Eu vejo a possibilidade de fazer uma ação de suprimento de consentimento negado, entendeu? Para tentar buscar a negociação, forçar o sindicato a negociar. Uhum. Alguns a gente consegue sucesso, outros, ainda bem que são poucos, é mais difícil. E a questão que eu venho trazer aqui também é mais uma, eu queria só colocar aqui que apresenta-se no dia a dia da gente, não é uma solução, é um erro também, um equívoco, que é o bendito do sábado compensado, quando esse sábado é feriado, né? Quando esse sábado é feriado, ele tem uma consequência. E muitos RHs não sabem. Então, mas o sábado foi compensado durante a semana, trabalhou-se mais e descansou. É feriado, já está trabalhado. Então, mas é feriado. Exato. E aí, faz como? Se é feriado. E aí? Mas aí, ele trabalhou o feriado? Porque ele trabalhou, né, as horas a mais durante a semana? Sim. Então, isso gera também um passivo ali na folha. E eu tive um caso uma vez que quem levantou essa questão foram os empregados. O RH não sabia. Não, mas sábado é feriado, mas já está compensado, eles trabalharam a mais. Eu falei, então, mas se sábado é feriado, você tem que tirar, ou você tira essas horas ou você paga. Você paga. Porque é feriado, né? Exatamente. Então, aí tem a discussão, a dobra ou dobro. A dobra ou dobro. Essa questão de dobro também, eu também acho assim que tem muito equívoco nas empresas, que, por exemplo, assim, quando trabalha no feriado, você paga em dobro. E às vezes a empresa vai dar a compensação, ela dá em dobro também. Dá 2 dias. Tem. Eu conheço um empresário que faz isso. Não, mas tem muito. Você não precisa fazer isso, não. Você tá gastando dinheiro à toa. Tá. Tem mesmo. E tem isso, entendeu? Tem empresa que é uma mãe. Mas às vezes você tem que pontuar também que não é só, você tem que ver o custo também. Às vezes a sua consultoria não é só, você tem que ver, apontar que o que ele está gastando, né, de forma a maior também, né? Então, e assim, isso aí eu vi que é muito comum. Dar compensação, falo, dobro é quando trabalha, você paga em dobro, mas quando você vai compensar é 1 por 1. Você dá 2, entendeu? E outra coisa também, que está fugindo um pouco do conhecimento das empresas, é agora com a reforma trabalhista, é o 12 por 36 dos domingos, né? E feriados, né? Está computado já, então também tem muita empresa também que não conhece isso, depois da reforma trabalhista. E continua remunerando, né? Entendeu? Sabe uma coisa também que eu vejo muito, falando em trabalho de feriado? A hora extra prestada em dias de domingo e feriado, que as pessoas também não pagam. Paga, às vezes, a dobra, concede a folga compensatória, mas a hora extra prestada em dias de domingo e feriado não paga com adicional de 100% ou outro adicional normativo. Isso também tem. Outro erro eu também. lembro assim que às vezes até nos pedidos, né? Que às vezes a pessoa pede, não sei como que a doutora Bárbara faz, porque é ela que faz reclamante agora. Trabalhou em domingo, por exemplo. Alguns, né, faziam o pedido assim, trabalhou 8 horas, então eu quero as horas extras, essas 8 horas como hora extra 100%. Outros pediam para pagamento em dobro. Então, tinha bem essa diferenciação na forma de pedir também. E a senhora deveria qual? Conforme assim, o pedido, entendeu? Eu
Mas deferir essa hora extra, eu nunca pedi hora extra o domingo todo como extra. Eu sempre pedi o domingo em dobro, que eu acho que é o correto, entendeu? E a hora extra prestada no domingo com a salário de 100%. 100%. Então, eu acho correto, mas nem sempre assim. Eu tomei eu tomei até a liberdade de fazer um cálculo rápido aqui. Eu gosto de cálculo, sabe? Só para ver assim um passivo trabalhista. Por exemplo, um funcionário que ganha R$1.000 por mês e trabalha 20 horas extras por mês. Adotando o divisor, eu fiz assim bem rapidinho, com os reflexos, num período de 5 anos, por exemplo. A empresa criou um passivo aqui de R$13.860. Então, você imagine isso para uma empresa pequena. Tem reflexo, né? Não, eu pus um pouco de reflexo aqui. Eu joguei 30% mais ou menos. Eu jogo 30% também. Então, assim, você vê como que essas horas extras para uma pequena empresa, o passivo que ela pode gerar. Né? Porque 20 funcionários vai alcançar quase 300 mil, se a gente considerar 1% ao mês. E sem contar que quando vai pedir horas extras, daí acaba pedindo também outras coisas, né? Que acaba descobrindo que tem, né? Que tem, exato. E daí começa a crescer o valor. Por isso que eu insisto sempre na auditoria trabalhista. As empresas, elas são muito reticentes nesse investimento, né? Porque a auditoria trabalhista, você vai passar um pente fino, com a chance de resolver o que está pendente, o que está equivocado, a interpretação equivocada, desconhecimento da lei, que não está sendo pago ou que está sendo pago errado. E a auditoria, ela vai, depois desse pente fino, ela vai entregar um relatório e pontuar, olha, aqui está mais grave, você precisa consertar aqui, não quero fazer nada. Então, aí é decisão de cada empresário, mas é uma ferramenta da assessoria jurídica que pode clarear os olhos do empresário e falar, nossa, eu não sabia disso, eu não queria trabalhar dessa forma, foi desconhecimento meu, como a doutora falou. Às vezes é por desconhecimento que não é. Na maioria das vezes. Mas você sabe que é a culpa do contador. Porque o contador, ele não sabe chegar para o empresário e falar, olha, você precisa ir no advogado trabalhista fazer uma auditoria. O contador, ele assume aquela responsabilidade sem ter capacidade técnica para assumir aquela responsabilidade. Olha, 100% dos empresários que vêm conversar comigo vêm falando, não, mas eu faço tudo certinho. Por quê? Faz tudo com o contador. Eu faço tudo certinho, o contador faz tudo certinho, meu contador já me manda as guias, eu pago, está fazendo tudo certinho. Não tem ideia, não tem noção de onde está o buraco. Não tem noção. Então, qual era a obrigação, no meu sentido, contador, até fazer uma parceria com o escritório trabalhista. Olha, aqui eu fiz, mas você precisa fazer. Porque o contador também, por outro lado, ele não está no dia a dia da empresa. Ele não está lá dentro da empresa vendo se o cartão de ponto está sendo corretamente batido ou não. É isso mesmo. Tem que ter, assim, uma comunicação, né? Entre o contador e o advogado trabalhista. E o jurídico. O jurídico não pode andar sozinho, porque... Não pode. O contador precisa se unir com o advogado trabalhista. Exatamente. Aí vai oferecer uma assessoria trabalhista com um advogado que não tem experiência, com um advogado que é recém-formado, porque para baratear o custo. Entendeu? Então, ou você prescreve, é que nem você fazer uma cirurgia no seu pé com uma pessoa que não tem, com uma pessoa que não é ortopedista. É que nem você pedir o seu ortopedista para fazer uma cirurgia no seu cérebro. Ninguém vai fazer isso, né? Mas a gente direito, não. Tá todo mundo querendo se meter na área de todo mundo. Eu mesma não me meto. Eu não me meto na área. Eu também não. Manda pro colega. Como é o encargo disso? Eu não sei. Não sou contadora, não sei qual é o seu regime. O recibo da sua empresa, não sei. Vamos chamar o contador para resolver? Vamos. Aí traga o contador para resolver. Eu não saio me metendo. Tem um amigão meu que está se sofrendo muito na mão de advogado, porque está resolvendo um problema lá de fiéis. Eu vou fazer a ação dele? Não, eu sou advogado trabalhista, não sei nada de administrativo. Entendeu? Exato. Agora, uma curiosidade, doutora Bárbara, como advogada de reclamante. A doutora é boa no acordo? Faz bastante acordo? Excelente. Eu sou acordeira.
Ai, que... Olha lá. Ferrenha na mediação. Olha, tem um juiz que, quando eu sento na mesa de audiência, em Camaçari, ele já olha para minha cara e fala: e aí, doutora, qual é o valor do acordo? Eu faço excelência, a empresa não quis fazer acordo, ele já olha para a cara do advogado da empresa: você não fez acordo com a doutora Bárbara? Eu sou muito acordeira, muito. Agora que ótimo, que ótimo. Eu também gosto de fazer acordo. Aí às vezes tem colega que fica difícil. Mas olha... Porque quando você faz um acordo, o dinheiro entra logo, o cliente fica feliz e o cliente indica mais. Entendeu? Isso, já resolve. E você hoje, não corre gente... o risco de não receber nada no final também, né? Exato. Hoje a morosidade, né, do processo, do trâmite, que é normal, não vale a pena. Até a empresa que tem condições de fazer acordo, fala: gente, vamos fazer acordo aqui. Algumas empresas, eu não tenho clientes com esse perfil aqui. Ah, leva até o final, até o TST. Quais são as minhas possibilidades? Nenhuma. Você vai perder, você tem que pagar. Paga já. Qual a sua possibilidade de pagar já, de acertar? Parcelado. Mas olha a correção disso aqui, 1% ao mês. Nem na melhor aplicação da XP você vai ficar com 1% ao mês. Mas a correção hoje Selic, a gente ainda tem um passado IPCA aí, né? Mas vamos fazer um acordo, porque vai criar um precedente se vier uma sentença. Aí o coleguinha já vai saber da sentença porque ganhou, porque entrou com essa questão e ele também tem. Então faz um acordo, ele fica feliz. Você já tirou isso da sua provisão, porque você já baixou esse processo, já pagou esse processo. Então é vantajoso. Agora, falando por empresa, se você tem provas boas, contundentes, e se você tem uma visão de falar: aqui eu acho que tem uma chance boa de improcedência. A questão é essa. Que você, não vou você fazer. ter visão boa é difícil. Você tem que ter experiência. Isso, a experiência. Porque você vai pedir todos os documentos, você vai avaliar com os documentos juntados. Epa, mas cadê os recibos desse período aqui? Ah, e esse a gente perdeu. Então, tá vulnerável esse período. Então, você já sabe o que você pode propor, o que está na manga, quais os riscos, né? No relatório mesmo de provisão que a doutora falou que fazia, eu faço também todo mês. E a gente tem que colocar o risco remoto, o possível, provável. E ainda quantificar. Isso até hoje. Não é... A gente tem que ter uma bola de cristal. Você tem que analisar o processo logo que você recebe. Você nem recebeu, você nem sabe os documentos que a empresa tem para entrar na provisão. Aí você imagina que aquilo vai vir Lógico que esse relatório a gente pode atualizar mensalmente, né? Conforme vem sentença improcedente, aí você diminui, coloca no remoto e assim vai. Mas você tem que ter uma noção e para quantificar e para a empresa, então, colocar na sua provisão aqueles riscos daquele passivo trabalhista. Então, além de tudo, a gente tem que ter uma bolinha de cristal ali para identificar se vai ser procedente ou não. Sem contar que você pode acabar tendo algumas vantagens na hora de fazer o acordo. Discriminação de as verbas, isenção de custas. Nossa! Tudo isso, né? Porque se você somar tudo isso, ele faz uma diferença. Sem contar o parcelamento, o que depois numa sentença procedente, se a empresa tiver condições, daí vai ser mais difícil você convencer o reclamante a fazer um parcelamento. Isso. Né? E também... olha, eu tô com um caso agora, que a empresa está correndo atrás de mim fazer acordo. Na época da instrução, eu chamei essa empresa para fazer acordo várias vezes. Acho que eu comecei com 100 mil a minha proposta. Aí fui baixando, cheguei a 80 mil de proposta de acordo. Não faço de jeito nenhum. A empresa chegou a 40. Aí veio a sentença agora, 180. A sentença veio líquida. Aí agora tá atrás de mim para fazer acordo. Aí agora você acha que o reclamante vai querer fazer? Não. No 100. O reclamante agora não vai fazer acordo. Agora ele falou: doutora, agora eu só vou no valor da sentença, aceito até o parcelamento, mas só vou se for no valor da sentença. Agora corra atrás dele fazer acordo. São estratégias, né? Eu falo que é um grande jogo de xadrez. Você precisa raciocinar com o que você tem nas peças que você tem na mão e você verificar até a qualidade da peça do colega adverso. Vocês estão sentando em mesa sem saber dividir ônus da prova.
sem saber Exato, produzir de prova aqui. infelizmente. Infelizmente. Triste ver. E também essa questão da empresa também tem o lado inverso, né? Às vezes no dia da audiência, a primeira audiência, assim, a empresa ela tá saudável, né? Ela tem patrimônio e tal. Isso. Aí o reclamante fala, não vou fazer esse tipo de acordo, porque não sei o quê. Aí chega na hora de executar, a empresa está com outra realidade. Isso. Aí tem que olhar esse lado também, né? Para Isso eu pondero sempre com meus clientes. Se ligue, porque esse trânsito em julgado aí só vem daqui a 4 ou 5 anos. É que até lá você acha que essa empresa vai estar bem das pernas, eu pondero isso sempre. A doutora Mônica está dizendo aqui, depois da sentença, ninguém aceita menos que a execução. Aí, assim, vai depender muito, no meu entender, da situação real da empresa, né? Porque se for uma empresa que não tem mais patrimônio, ela às vezes não está nem com atividade precária, então tem que ponderar isso também, né? Eu acho que tem que ver a realidade do momento também. É lógico que para não virar aquela execução frustrada, né? É lógico que se tiver uma empresa saudável em atividade, faturando, ele vai aceitar mesmo, né? Aí fica mais dificulta mais, né? É verdade. Tem uma empresa que eu tô com a execução frustrada. Tem umas 5 reclamações com a execução frustrada. Eu acabei de achar dinheiro da sócia nas Ilhas Caimã. Eu não sei nem como é que eu vou. A doutora assistiu o curso do José Andrade, né? Não. Ele é ótimo. O que fazer com esse dinheiro, meu Deus do céu? Como é que eu vou pagar a interrogatória que eu vou ter que pedir? O que eu faço? Tá, em que moeda complicado. está? Demais! Vai pagar todas as execuções encalhadas. A mulher tem um monte de dinheiro lá nas Ilhas Caimã. Que ótimo! O Cisbajude que pegou. Cisbajude? O Cisbajude que ótimo! Pegou. É a transação, Mas né? como é que vai fazer a execução? O juiz vai ter que mandar a carta rogatória para lá? Como é que funciona isso? Eu nunca tive isso. Nunca tive que fazer isso, doutora. Também não. A única Provavelmente. A única rogatória que acho que foi para ouvir testemunha. Eu não lembro mais o que deu também, mas vou falar uma coisa. É uma burocracia que eu queria tanto que a parte desistisse daquela oitiva de testemunha. Eu já pedi tanta rogatória. Empresa construtora que tem filial em Angola, que tem filial em outros lugares. A nossa técnica de procrastinação era pedir rogatória. A doutora Mônica está perguntando aqui como é que o Cisbajude pegou. Como é que pegou? Eu não sei como foi. A transferência, provavelmente. Transferência, né? Porque é feito um estudo rastreia tudo de transferência financeira, mas investimento. Eu acho que é o Simba que faz isso. Não é o Simba? O Simba que faz isso. Eu vou processo aqui para ver como foi que pegou esse negócio. Eu só sei que eu tô morrendo de medo, viu, Mônica? Porque é um juiz que é linha dura. Eu fiz uma petição bem aberta. Eu não sei como é que eu vou requerer essa execução. Entendeu? Doutora, a senhora faz assim, a senhora requer e deixa o juiz... Dá a dica. Caso contrário, o senhor pode usar da ferramenta que entender necessária para reaver o valor, bloquear. Então, a questão agora é essa, como é que faz para bloquear o dinheiro? Tá lá, a gente achou o dinheiro. Olha, depois que você conseguir, por favor, faça um post pra gente. Vou fazer. Né? Para como pedir. Eu acho que para finalizar aqui, que também não é uma solução alternativa, mas é um risco, e eu tive essa questão recentemente aqui no escritório. Horas extras além da 10ª diária, gente. E assim, a gente tem aquelas 3, né, exceções, em caso de força maior, serviço inadiável, e tem mais uma, me fugiu. E eu, por que fazendo horas extras além da 10ª diária? Não, já orientei, já falei que não pode, mas eventualmente... Mas eventualmente todo mundo faz, né? Então, esse eventualmente é quanto de eventualmente? Todo mês tem horas extras. Quando? De final de semana. Eu falei, ainda de final de semana? Então, assim, é uma questão também de gestão, de colocar consciência do RH, de chamar atenção. O RH, assim,
me solidarizo com o pessoal de RH, porque assim, é o que nem curva de rio, tudo para lá, né? Seja empresa pequena, média, grande, tudo para no RH. Então o RH precisa Quando saber tem tudo. RH, né? Quando tem RH. E aí, assim, às vezes eles falam que não pode. Mas o gestor da produção, às vezes, fala, falou que não pode, mas eu preciso fazer. Né? Então eu falei, bom, então fica aí o risco, fica aí a orientação. Pague no valor maior do percentual que tem na convenção coletiva aí, porque se vai vir um passivo, se vier um passivo, pelo menos você remunerou o valor maior. Não é questão de força maior, não é questão de serviço inadiável, então não entra nas exigências aí. Então, é só uma questão mesmo para pontuar dos riscos, né? E por isso que a marcação de ponto é importante. Então, a boa gestão, né, da marcação de ponto, não é aquela de dar o cartão para o colega marca o ponto, também não dá certo isso, né? Vai gerar hora extra para todo mundo. Eu tive uma cliente também com um problema que não tinha ninguém ali no setor ali da atividade para gerenciar aquele relógio. O que aparecia de horas extras, porque o cartão ficava com o colega e o empregado já tinha ido embora, aí mesmo? ficava lá com ele, eu bato para você. Sim, aí o que ela fez? Botou uma câmera em cima do relógio. E aí falou assim, agora cada um com o seu cartão, ninguém vai ficar aqui pegando cartão de ninguém. Eu falei, e aí a penalidade? Precisa divertir. Né? Então entra aí também a questão das penalidades, a questão do poder de disciplina do empregador. Precisa treinar essa questão até de bater ponto, né? Porque quem faz a gestão, quem vai pagar é a empresa, sai do bolso dela. Então Exato. precisa treinar sobre a seriedade de marcação de ponto. Não pode deixar com o coleguinha o cartão para bater e você sair mais cedo. Né? Então, isso também é o que a gente pontua no compliance, a importância do treinamento. Até isso, conscientização, né? Política interna e coisas que às vezes as empresas ainda, algumas, não dão muita importância, né? Em razão de investimento, mas é um investimento que você faz aqui, você aprende e aí você só vai fazendo, você só vai monitorando, né, novos funcionários, vai treinando na integração e vai criando uma cultura da empresa isso. A gestão de cartão, a disciplina na hora de marcar esse ponto. Então, alternativas e soluções, compliance. Não tem compliance? Treinamento, regimento interno. EZR. É empresa zero risco. Empresa zero risco. Empresa zero risco, Isso. Gostei. Não tem dinheiro, não tem desculpa. Não é? Então, não tem como implementar um compliance, é difícil, mas algumas ferramentas, um treinamento tem que ter. Né? Hoje está fácil, você dá treinamento até online, com slides, no celular, você encaminha para o empregado, enfim. Então, são essas as minhas contribuições de alternativas e soluções, apesar de pontuar alguns riscos também. E Olha, eu acho que foi... eu olhei aqui o processo, viu? Foi no Infojude. No Infojude que pegou, porque a mulher declarou no imposto de renda. Tá ótimo. Aí tá aqui, ó, cotas da empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. Que tem bom. duas vezes declarado. Uma tá 5 milhões e tanto. E Puxa. no outro 1 milhão e tanto. Nossa, meus Infojude nunca vem assim. Vai pagar todas as minhas execuções. Aí o que foi que eu requeri a penhora dos rendimentos. Agora eu sei, o juiz que se vira aí pra ver como é que ele vai achar. Bom. Vai ter que penhorar, de um jeito ou de outro. Vai ter que vir pro Brasil. Vai ter que vir pro Brasil. Rogatório, sei. Eu também não saberia falar, não. Nunca enfrentei isso, não. Vou mandar essa questão. O bom de estar no campo de batalha é isso. Cada hora você pega uma coisa nova, uma coisa diferente, você vai se atualizando. É super legal isso. É verdade. Sempre. É muito dinâmico, né? Muito dinâmico. Agora, menina, sobre horas extras, só vou falar uma outra coisa aqui. Por favor. Rapidinho. Horas extras fixas. É algo que eu vejo muito. Sim. Horas extras pré-contratadas. Você chega no momento da admissão do funcionário e fala, você aqui vai receber salário, adicional de periculosidade, 60 horas extras fixas por mês. Tudo para mascarar, né? Isso. Mas assim... Tem mesmo.
Acho que já estamos terminando, né? Senão o Já Instagram vai foi derrubar. ótimo. Queria agradecer Eu amei essa. muito, doutora Bárbara. Foi muito bacana ter a doutora aqui. Com certeza vamos fazer outras. Vamos, né? vamos. Vamos. Pode chamar que eu tô aqui, minha filha. Eu sou liveira agora. Nossa, Ótimo. a doutora Bárbara é muito dinâmica para fazer as lives. Eu gosto muito. Não dá para assistir todas, né? Mas às vezes eu vou lá, assisto gravada. Gosto Agora eu muito. vou fazer Olha. uma 8 horas da noite agora, que chama Daqui a pouco. Pequenas questões, grandes condenações. Aí eu fico contando causas de pequenas questões da empresa que geraram grandes condenações. É bem legal. Excelente, curioso. Eu também gostaria de agradecer, conhecendo a doutora agora, assisti algumas lives, é muito interessante a sua forma de fazer live, bem animada, que prende a atenção, seja do pessoal do direito, seja do pessoal do não, né, do que não é envolvido com a operação do direito no dia a dia. É um prazer tê-la aqui, mais uma colega que a gente conhece, lá de Salvador, Amor, é isso? Salvador, meu amor. Salvador, meu amor. Já estive aí algumas vezes, queria voltar, se essa pandemia deixar, para visitar aquele mar perfeito, né, do Praia do Forte, coisa maravilhosa. Ai, então, maravilhoso. né, um prazer enorme mesmo te conhecer, viu, doutora? Eu que agradeço, viu, gente, pelo convite. Adorei. Quiserem me chamar mais vezes, eu tô aqui. Só chamar. Vamos chamar, vamos chamar. Vamos só colocar aqui em pauta. Eu acho que a gente tem que falar de outros pontos interessantíssimos que eu acho que o público legal também é o pequeno empresário, é o RH, e essas dicas que a gente dá no dia a dia, eu acho que tem que acrescentar mesmo. Até para a advocacia, essa troca de ideias, né? Quando assim, eu fiquei muito curiosa com essa questão das Ilhas Caimãs, eu quero saber como é que vai conseguir trazer esse dinheiro, depois você conta pra gente. Depois você vai lá para a doutora contar como é que foi o desfecho de tudo isso. O juiz deve estar queimando lá a cabeça dele para saber. Ele também deve estar. Obrigada, meninas, mais uma vez, Cristina. Obrigada. Até a próxima visita. Beijos. Beijos. Prazer Tchau. conhecer vocês. Tchau. Vai sim. Beijo. Tchau. Tchau. Vou ver se eu consigo salvar, que da outra vez eu perdi.